Agora vai se ingressar num tópico especial referente ao controle das finanças públicas, que diz respeito justamente à atuação do Tribunal de Contas. Trata-se de um órgão auxiliar do Poder Legislativo que foi instituído pela Constituição de 1891 e que tem atribuições de natureza, apesar de receber o nome de tribunal, tem atribuições de natureza tanto jurisdicional quanto administrativa. Há muitos dentre os atos administrativos que dependem de um juízo do Tribunal de Contas para poderem surtir efeito. Dentre eles, as concessões de aposentadoria. As competências do Tribunal de Contas são descritas com minúcia pelo artigo 71 da Constituição de 1988. Cabe a ele realizar o controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas, por um lado, e ele se submete à fiscalização do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 90 da Lei 8.443 de 1992, que é a sua lei orgânica. O controle, a fiscalização do Congresso Nacional é sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. Portanto, aqui ele também recebe o controle por parte do órgão legislativo. Ele não fica sem um controle a ele exterior. E as peças que cabe a ele analisar são justamente o relatório de gestão, da parte de quem irá apresentar as contas, o relatório do tomador de contas, quando couber, o relatório e certificado de auditoria, mais o parecer do órgão do controle interno, que vai consignar irregularidades e ilegalidades que ele tenha eventualmente identificado e indicar quais seriam as medidas adotadas para as corrigir. E, por último, o pronunciamento da autoridade máxima do órgão ou entidade que ateste ter tomado conhecimento desses atos. Essas peças, qualquer que seja a modalidade de tomada de contas, seja a tomada de contas usual, que se faz em inspeções corriqueiras, em exames das contas prestadas anualmente, seja nas tomadas de contas especiais, que são instauradas em função de fatos determinados, essas são as peças que deverão ser levadas ao conhecimento do Tribunal de Contas. Esse tribunal
vai verificar, antes mesmo da vantagem contábil, antes mesmo dos aspectos de eficiência, antes mesmo dos aspectos de operacionalidade, o primeiro parâmetro, o primeiro filtro que deve passar pelo Tribunal de Contas, tal era a observação do ministro Temístocles Cavalcanti, ao tempo em que estava em vigor a Constituição do Estado Novo, mas com maior justificativa em face da Constituição de 1988, que prima efetivamente pelo resguardo da transparência, da publicidade da gestão pública, o que deve ser tomado como um prius de toda a análise do Tribunal de Contas, há que ser a legalidade da gestão do patrimônio público. E ele vai examinar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, mediante parecer prévio, e com isso ele vai subsidiar o julgamento feito pelo Legislativo, que é quem acolhe ou rejeita efetivamente as contas do chefe do Executivo, como fiscalizador, papel que lhe incumbe tradicionalmente ao Legislativo, incumbe tradicionalmente o papel de fiscalizar o Executivo, já desde os primórdios do constitucionalismo liberista. E esta função mais se avulta nos tempos em que se atribuem algumas funções também legislativas ao Poder Executivo, como é o caso, já se recorde, dos decretos-leis, das medidas provisórias, etc. Também cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas de administradores e quem quer que tenha sob sua responsabilidade dinheiros, valores públicos, qualquer desses, desde que esteja em jogo dinheiro público, faz-se mister a fiscalização do Tribunal de Contas. Faz-se mister. Podem ser dinheiros, podem ser bens, valores da administração direta e indireta. É patrimônio público, cabe a fiscalização do Tribunal de Contas, cabe prestar contas pela respectiva gestão. Esmiuçando quem são essas pessoas. Qualquer um que seja pessoa física, seja um órgão, seja uma entidade, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens, dinheiros e valores públicos, ou pelos quais responda um ente público, ou que sejam assumidos em nome desse obrigação de natureza pecuniária,
A responsabilidade por perdas, extravios, enfim, quaisquer situações irregulares que causem dano ao erário, empresas que tenham sido encampadas ou estejam sob intervenção ou que integrem provisório ou permanentemente o patrimônio de alguma entidade pública, os dirigentes ou liquidantes respectivos estarão também obrigados à prestação de contas. Os responsáveis por contas nacionais de empresas supranacionais, aqui não se fala das transnacionais propriamente ditas, de cujo capital participe a União de forma direta ou indireta, na forma do Tratado Constitutivo. Aqui nós estamos falando, na realidade, das empresas binacionais, por exemplo. O caso de Itaipu. Os responsáveis daquelas entidades de direito privado que vão perceber contribuições para fiscais são aquelas entidades do sistema S. Os sindicatos já não entram nesta denominação, até porque, como se sabe, a contribuição sindical compulsória foi extinta pela reforma trabalhista de 2017. Responsáveis pela aplicação de recursos que sejam repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou quaisquer outros instrumentos da entidade federada maior para as entidades menores. Os representantes do acionista controlador nas empresas estatais e por aí afora. Estes são os que se apresentam como sujeitos à prestação de contas perante o tribunal. Atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta ou indireta, concessões de aposentadoria, pensões, têm que ser julgados para fins de registro. É uma das formas de se evitar que as despesas com o pessoal também ultrapassem os limites estabelecidos por lei complementar. E, de outra parte, no exercício de função judicante, o Tribunal de Contas ainda tem a atribuição de impor multas ao infrator de normas concernentes à gestão do patrimônio público. Também ele pode assinalar prazo quando verificar a ilegalidade na gestão desse patrimônio para corrigir essa ilegalidade.
e ainda tem poderes cautelares, poder de suspender a execução do ato que seja impugnado perante ele. E quando ele impute débito ou multa, tal imputação vai ter eficácia de título executivo e vai ser inscrito, e ela vai ser inscrita na dívida ativa. Claro, o Tribunal de Contas, apesar de ter este nome, não é efetivamente um tribunal integrante do Poder Judiciário. Ele tem poder judicante, não resta a menor dúvida, e o âmbito da sua jurisdição, entre aspas, é bem mais amplo do que o do Poder Judiciário. Ele pode examinar economicidade, pode examinar legitimidade, pode fazer juízos a respeito da operacionalidade da gestão, coisa que o Poder Judiciário não pode fazer. O Judiciário, ao realizar o controle da decisão do Tribunal de Contas, limitar-se-á ao controle de legalidade. Ele não pode substituir um juízo pelo seu próprio. Agora, ele pode anular a decisão que não tenha feito o juízo de operacionalidade. Por quê? Porque este é um juízo que o tribunal tem o dever de realizar. É um controle extrínseco, não intrínseco. Tais, pois, são as questões que se vão colocando em torno do Tribunal de Contas. Há tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados. A Constituição de 88 proibiu a instalação de tribunais de contas municipais. Há pouquíssimos tribunais de contas de município. As contas dos prefeitos são julgadas pelo Tribunal de Contas Estadual. E é em função disso que muitas vezes surgem algumas complicações. Por quê? Porque há uma distinção entre a multa que é imposta pelo Tribunal de Contas ao administrador, infrator, e a recomposição do erário pelo dano causado a este. Porque quando se trata da recomposição do erário, quem tem a legitimidade para cobrar é justamente o ente público lesado. Então, houve um dano ao município, a recomposição do erário municipal, quem vai ter a legitimidade vai ser o município. Não resta a menor dúvida com relação a isso. Agora, a multa que seja imposta ao prefeito ou a qualquer agente municipal, esta é imposta originariamente pelo tribunal. E a legitimidade para a respectiva cobrança será justamente do ente aqui ligado, o Tribunal de Contas. Em relação aos municípios, então, será o Tribunal de Contas Estadual. E, portanto, este que vai ter a legitimidade. Parece simples, mas a matéria foi objeto de controvérsia no STJ, no Superior Tribunal de Justiça.